Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 4 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, rodada gigantesca do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando na Inglaterra, às 8h30 da matina, Premier League, jogo do Leeds contra o Tottenham. Tabela de classificação, o Tottenham é o 4º colocado e o Leeds é o 12º colocado. Time, é o seguinte, as duas equipes com bastante regularidade, tá? O Leeds em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida, empatou 4, ganhou 1. E o Tottenham, como visitante, dos 5 últimos jogos, empatou 3 e ganhou 2. Então, assim, para resultado pré-live, é um confronto equilibrado. Olhando os elencos, eu gosto mais do Tottenham. Mas o Tottenham é um time difícil da gente confiar, tá certo? Mas, olhando o elenco, talvez aqui uma dupla hipótese Tottenham. Puxando o histórico do confronto, é um histórico repleto de gols. Então, também uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aí para Leeds e Tottenham. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Leeds 7 de média alta. E o Tottenham 5.3. Cartões, Leeds 1.3, Tottenham 2.1. Time, primeiro tempo, a média do Leeds, meio cartão por partida. E o Tottenham também meio cartão por partida no primeiro tempo. Então aqui primeiro tempo com menos de 2 cartões pode ser bacana. E vamos lá para fechar aqui jogadores. Pelo lado do Leeds, finalização, chute a gol, Aaronson. Pelo lado do Tottenham, finalização, chute a gol, o Richarlison e o Kudus. Zagueiro artilheiro, Romero para finalização de cabeça, tá? Desarmes pelo lado do Leeds, o Bogle. Desarmes pelo lado do Tottenham, Palhinha e o Pedro Porro. Fechou? 10 da matina na Itália, jogo da Lazio contra o Torino. Time é o seguinte, Lazio, 12ª colocação, Torino na 15ª posição. Vamos lá. Puxando aqui a race da Lazio em casa. Dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. É uma equipe que oscila jogando em casa. E o Torino, jogando fora, são 4 derrotas e apenas 1 vitória. É um visitante que perde bastante. Então aqui pensando em resultado, Lazio, empate anula. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Lazio e Torino. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Talvez aqui pensando em gols, um gol da Lazio na partida, tá? Escanteios pode ser bacana. Lazio, 7.8, é uma média alta. Torino, 3.8. E a Lazio joga em casa. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios para Lazio e também uma race 3 cantos Lazio. A Lazio fazendo 3 escanteios primeiro que o Torino. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, partida em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Lazio 2.1, Torino 2.6, talvez aqui um cartão para cada equipe. E vamos lá para fechar jogadores, prováveis escalações aqui da Lazio e Torino. Finalização, chute a gol, Castellanos, atacante da Lazio, para desarmes o Romagnoli. Pelo lado da Torino, finalização, chute a gol, Simeone, dá para pensar também em finalização de fora da área, Casadei e para desarmes, Coco. Fechou? 10 da matina na Suécia, jogo do Midtjylland contra o Elfsborg. Vamos lá, Midtjylland segue líder numa baita campanha, 25 partidas, ganhou 18, empatou 6, só perdeu um jogo até agora. O Elfsborg, na 8ª colocação, dos 5 últimos jogos, não venceu nenhuma partida. Midtjylland vai jogar em casa. Pensando em resultado, Midtjylland empate anula, dupla hipótese Midtjylland para vencer um dos tempos, uma das partes. Fechou? 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Dortmund contra o Leipzig. Time,
o Dortmund vice-líder e o Leipzig na terceira colocação. As duas equipes até o momento muito bem dentro da competição. Mas o Dortmund vai jogar em casa. Então aqui um leve favoritismo para o Dortmund. Talvez dupla hipótese Dortmund. E também gols, né? Jogos do Dortmund geralmente são jogos movimentados. Partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Deixa eu mostrar para vocês uma provável escalação do Dortmund. Guirassy em campo como titular é um atacante bem interessante para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 10h30 da manhã, ainda na Alemanha, Bundesliga, jogo do Leverkusen contra Union Berlin. Leverkusen vem na 6ª colocação, Union Berlin é o 11º colocado. Puxando o race, o Leverkusen em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, mercado de gols muito forte. Union Berlin jogando fora oscila bastante, mercado de gols eu também gosto. Aliás, Bundesliga Alemanha geralmente é um campeonato bom para gols, tá? Então aqui, pensando em resultado, dupla hipótese Leverkusen e um jogo para pelo menos 2 gols. Vamos lá, um provável Leverkusen na tela. Grimaldo em campo como titular é um jogador bem interessante aí para finalização, chute a gol e também desarmes. Ele vem batendo várias faltas na equipe do Leverkusen. Fechou? Probabilidades aqui para Leverkusen e Union Berlin. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios. Leverkusen 6.8, média alta. Union Berlin 3.3. E o Leverkusen vai jogar em casa. Deve ter mais posse e fazer mais pressão. Primeiro tempo, mais escanteios pro Leverkusen. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, partida em alta intensidade. Um canto no final do primeiro tempo também pode ser bacana. Cartões, Leverkusen 2, Union Berlin 1.3. Primeiro tempo, Leverkusen 0.6, Union Berlin 0.3. Talvez aqui primeiro tempo com menos de 2 cartões. 11 da manhã, ainda na Inglaterra Premier League, jogo do Arsenal contra o West Ham. Time Arsenal, vice-líder, tá na cola do Liverpool. E o West Ham é o vice-lanterna. Jogo na casa do Arsenal. Pré-live, não tem o que inventar. Vitória do Arsenal. E também uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Como o Arsenal vai jogar em casa, provavelmente no primeiro tempo vai ter mais posse e vai fazer mais pressão. Então dá para pensar também em finalização e escanteio a favor do Arsenal no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Arsenal no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Arsenal no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Arsenal e West Ham. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, a média do Arsenal, 6.3, é uma média alta jogando em casa. E o West Ham 3.3. Ou seja, primeiro tempo, mais escanteios pro Arsenal. O Arsenal no primeiro tempo tem uma média de 3.8 escanteios, que é uma média alta. Cartões, Arsenal 1.2, West Ham 1.3. Primeiro tempo, Arsenal 0.3 e o West Ham também 0.3. Menos de 2 cartões no primeiro tempo. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Arsenal e West Ham. Pelo lado do Arsenal, finalização, chute a gol ou mesmo gol. Trossard, Gyökeres, também o Saka. E o Eze jogando na meiuca para finalizar de fora da área também é bacana, tá? Desarmes, pelo lado do Arsenal, Timber. Jogador aqui para cometer falta, Zubimendi. Pelo lado do West Ham, para finalização, chute gol, Jarrett Bowen. Para desarmes e faltas, Paquetá. Fechou? 11 da matina aí na Inglaterra Premier League, jogo do United contra o Sunderland. Vamos lá, Sunderland que vem na 5ª colocação, fazendo uma boa campanha até o momento. E o United é o 14º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. United em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota para o Arsenal, que é o vice-líder da competição. E o Arsenal esse ano vai brigar por título, pelo menos na minha opinião. O Sunderland jogando fora é uma equipe que oscila. Perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Por mais que o Sunderland faça uma boa campanha na Premier League, o United jogando em casa é favorito, tá bom? O problema é que o United oscila pra caramba. Então quem for buscar resultado aqui, United empate anula, fica aí mais interessante. E claro, pelo menos um gol do United na partida. Deixa eu mostrar probabilidades e depois falar um pouquinho de jogadores que pode ser bacana. Probabilidades aqui para United e Sunderland. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, United 4.6, Sunderland 3.9. Cartões, United 1.2,
Sunderland 2.1. Prováveis escalações aqui para United e Sunderland. Time, vamos lá. Pelo lado do United, o trio de ataque aqui é muito forte para finalização e chute a gol, tá? Matheus Cunha, o Chesco e também o Mbeumo. E claro, o Bruno Fernandes, que é o homem da bola parada. Para desarmes pelo lado do United, Bruno Fernandes e o Dorgo. Pelo lado do Sunderland, para finalização, chute a gol, Isidore. E para desarmes, o Rum. Fechou? Sabadão, 11 da matina, Norueguinha, segunda divisão da Noruega. Norueguinha, Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, e também Holandinha, segunda divisão da Holanda, são campeonatos bons para gols, tá bom, galera? Então, 11 da matina, ó, temos aqui 6 partidas, pré-live, jogo para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam, e quem estiver monitorando no primeiro tempo, jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, gol já no primeiro tempo. Fechou? 11h30 da manhã, Holanda, Países Baixos, jogo entre Sparta Rotterdam e Ajax. Time, o Ajax vem na terceira colocação, vai jogar contra o 11º colocado. Olhando o race, o Sparta Rotterdam em casa oscila e é uma equipe muito forte em gols. O Ajax jogando fora tem um retrospecto meio complicado e mercado de gols também muito forte. Então assim, o que eu mais gosto aqui são gols, tá? Um jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo se a partida estiver em alta intensidade. Pensando no campeonato, o Ajax briga por título e briga ali pelas primeiras colocações. Então, um leve favoritismo pro Ajax. Pensando em resultado, Ajax empate anula, dupla hipótese, Ajax. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Sparta Rotterdam e Ajax. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live é jogo bom para gols. Escanteios, Sparta Rotterdam 3.3, Ajax 6.4. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. O Ajax na pressão, talvez aqui, ó, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Sparta Rotterdam meio, Ajax 2.2. Fechou? Meio-dia, França Ligue 1, jogo do Metz contra o Olympique de Marseille. O Olympique, que vem na terceira colocação, vai jogar contra o último colocado. Time, o Metz até o momento, 6 partidas, nenhuma vitória, empatou 2, perdeu 4. O Olympique vem bem na competição. Então, mesmo jogando fora de casa, tem sim um favoritismo aqui para conseguir um bom resultado, tá? Olympique de Marseille empate anula, Olympique para vencer um dos tempos, uma das partes, probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui na tela para Metz e Olympique de Marseille. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, também 70%. Escanteios, Metz 5.1, Olympique 6.5. Time, mesmo o Olympique jogando fora de casa, a média de escanteios é alta, tá? Final do primeiro tempo, aquela mesma pegada. Jogo 0-0 em alta intensidade, a probabilidade para sair um escanteio aqui no final do primeiro tempo é interessante. Cartões, Metz 1.9, Olympique de Marseille 1.8. Fechou? Para fechar, jogadores, finalização, chute a gol. Pelo lado do Metz, o Ren, camisa 10 da equipe. Pelo lado do Olympique, o Greenwood. O Greenwood finaliza pra caramba. E também o Gouiri. Desarmes, vamos lá. Pelo lado do Olympique, o zagueirão Balerdi e também Rosberg. Pelo lado do Metz, para desarmes, Coal. 13 horas na Itália, jogo da Inter de Milão contra a Cremonese. Vamos lá, Inter de Milão na 5ª posição, Cremonese vem na 7ª colocação. Puxando o race, Inter de Milão em casa, 4 vitórias, apenas uma derrota. Cremonese fora, empatou 3, ganhou uma, perdeu outra. No histórico dos 5 últimos jogos, 1, 2, 3, 4 vitórias para Inter e apenas um empate. Time, jogando em casa, pelo elenco que possui, a Inter de Milão é super favorita, tá legal? Vitória Inter de Milão. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Inter de Milão e Cremonese. Jogo para 2 gols, 85%. Pré-live, um jogo bom para gols. Escanteios, Inter de Milão 5.8, Cremonese 3.8. Cartões, Inter 1.6, Cremonese 2.6. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Inter de Milão e Cremonese. Vamos lá. Finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado da Inter de Milão, Lautaro Martinez, não tem o que inventar. Um cara que finaliza bastante pela Inter de Milão é o Di Marco. Ele é um ala esquerdo, apoia pra caramba e geralmente finaliza. Para desarmes, Di Marco, Dumfries e também o Barella.
pelo lado da Inter de Milão. Desarmes pelo lado da Cremonese, o Zerbin. Fechou? 13h30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Frankfurt contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique até o momento, 5 jogos, 5 vitórias. Tá voando baixo. O Frankfurt vem na 4ª colocação. 5 partidas, ganhou 3, perdeu 2. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Frankfurt em casa, dos 5 últimos jogos, uma derrota, 2 vitórias, 2 empates. É uma equipe que oscila, mercado de gols muito forte. O Bayern jogando fora, 5 jogos, 5 vitórias. Isso aqui é retrospecto de time mandante, tá? E mercado de gols também muito forte. No histórico, o Frankfurt dá um trabalho pro Bayern, hein? 3-3, empatou. 5-1 Frankfurt em 2023. Aí um 6-1 Bayern em 2022. 1-0 Bayern apenas. E em 2021, de novo, deu Frankfurt 2-1. Time, o Frankfurt, pedrinha no sapato do Bayern, tá? Obviamente que o Bayern de Munique na Alemanha é o time a ser batido, é o favoritaço aqui para ser campeão de novo, tá beleza? Mas para resultado, vamos com cautela, até porque joga fora de casa e o Frankfurt dá trabalho. E a cotação do Bayern, como ele é um super favorito, é uma cotação baixa, tá beleza? Pré-live aqui, eu prefiro gols. Jogo para pelo menos 2 gols, 3 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Frankfurt e Bayern de Munique. Jogo para 2 gols, 85%. Jogo para 3 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 90%. Pré-live, jogo bom para gols, tá? Escanteios, Frankfurt 4.9, Bayern 5.1. Cartões, Frankfurt 1.6, Bayern 1.7. Médias baixas aí de cartão. Primeiro tempo, Frankfurt meio cartão, Bayern também meio. Primeiro tempo aqui com menos de 2 cartões, pode ser bacana. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Frankfurt e Bayern de Munique. Pelo lado do Bayern de Munique, finalização, chute a gol, mesmo gol. Harry Kane, o Olise e também o Luiz Dias. Pelo lado do Frankfurt, finalização, chute a gol, o Zum e o Doan. Para desarmes, pelo lado do Bayern, Boé, o Upamecano, zagueirão e também o Laimer. Pelo lado do Frankfurt, para desarmes, o Brown e o Collins. Fechou? 13h30, Inglaterra Premier League, jogo do Chelsea contra o Liverpool. Liverpool, líder da competição, 6 partidas, ganhou 5, perdeu 1. E o Chelsea vem na 8ª colocação. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Time, o negócio é o seguinte. O Chelsea em casa, dos 5 últimos jogos, apenas 1 derrota. O Liverpool, jogando fora de casa, dos 5 últimos jogos, 1 empate, 2 vitórias e são 2 derrotas. Perdeu para o Crystal Palace e também perdeu para o Galatasaray na Champions League, tá legal? Vem numa sequência aí estranha o Liverpool jogando fora de casa. Por esse motivo, pré-live, eu acho um jogo muito equilibrado e muito complicado para tomar um partido. Então, pré-live para resultado, eu tô fora. O histórico do confronto, por incrível que pareça, vários jogos com poucos gols. 0-0, 1-1, 0-0 e 0-0. Somente em 2025 que rolou um 3-1. Eu, particularmente, na Premier League, um jogo aqui entre Chelsea e Liverpool, poxa vida, eu não consigo pensar num cenário under, tá beleza? O under 4,5, menos de 4 gols e meio, tem uma cotação boa pré-live. Mas, sinceramente, olhando Chelsea e Liverpool, eu não consigo pensar under nesse jogo. Tá beleza? Por mais que o histórico seja um histórico de poucos gols. Eu prefiro aqui uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? Probabilidades na tela. Jogo para 2 gols, 55%. Probabilidade baixa, conforme eu mostrei para vocês. Jogo para menos de 4 gols, 65%. Também probabilidade baixa. Escanteios. Chelsea 6.2, Liverpool 6.3, as duas equipes aí com boas médias de escanteio. Cartões, Chelsea 2.1, Liverpool 2, um cartão para cada equipe. Prováveis escalações aqui para Chelsea e Liverpool. Vamos lá, pelo lado do Chelsea, para desarmes, Cucurella e também o Caicedo, desarmam pra caramba. Pelo lado do Chelsea, finalização, chute a gol, João Pedro e o Estevão. Vamos falar aqui do Liverpool. Finalização, chute a gol ou gol, Isaac. Finaliza pra caramba aqui de fora da área, Szoboszlai e, claro, o Salah. Para desarmes, Szoboszlai, Gravenberch e o Kerkez. Fechou?
14 horas no Turcão da Massa, o Galatasaray recebendo o Besiktas. Galatasaray líder da competição, 7 jogos, 7 vitórias, tá voando baixo. E o Besiktas é o quinto colocado. Galatasaray em casa, dos 5 últimos jogos, são 4 vitórias, 1 empate. Besiktas fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. É uma equipe que oscila. As duas equipes muito forte aqui para gols, tá? No histórico, 4 vitórias Galatasaray, 1 vitória para o Besiktas, todas as partidas com muitos gols. Então vamos por partes. Pensando em resultado, Galatasaray empate anula. Pensando em gols, jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Probabilidades aqui para Galatasaray e Besiktas. Jogo para 2 gols, 85%, gol no primeiro tempo, 95%, jogo bom para gols, tá? Escanteios, Galatasaray 6.9, Besiktas 3.7. Primeiro tempo, mais escanteios para o Galatasaray. Cartões, Galatasaray 1.7, Besiktas 2. 15 horas na Holanda, Países Baixos, jogo do PEC Zwolle contra o PSV. PSV, vice-líder, jogando contra o 14º colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. PEC Zwolle em casa, dos 5 últimos jogos, são 4 derrotas e apenas 1 vitória. PSV jogando fora, ganhou 4, empatou 1. Time mesmo jogando fora de casa, o PSV é favorito aqui, tá legal? De repente, PSV para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, PSV amassando na pressão, vitória PSV. E claro, jogo bom para gols, tá? Pelo menos 2 gols aqui na partida. 15h45 na Itália, jogo da Atalanta contra o Como. Time, essa equipe do Como é uma equipe que dá trabalho, viu? Por esse motivo, pré-live, para esse jogo eu prefiro gols. Até porque a Atalanta em casa é over gols e o Como jogando fora também over gols. Histórico do confronto também com muitos gols. Jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. Probabilidade aqui para Atalanta e Como. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Atalanta 7 de média, média alta. Como 3.6. Cartões, Atalanta 1.6, Como 3.1. 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Real Madrid contra o Villarreal. Vamos lá. Real Madrid que perdeu a liderança para o Barcelona, tomou de 5 do Atlético de Madrid, o Barça ganhou de 2-1 do Real Sociedad e o Barcelona é líder aqui no Campeonato Espanhol, La Liga. Vai jogar contra o 3º colocado, que é o Villa. O Villa vem fazendo uma boa campanha, uma boa temporada aí nesse início de campeonato. Mas o Real Madrid vai jogar em casa, ao lado da torcida, e precisa se recuperar. Até porque tomou aí um chacoalho na última rodada do Atlético de Madrid. Vamos lá. Real Madrid em casa, dos 5 últimos jogos são 5 vitórias, mercado de gols muito forte. O Villa jogando fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. É uma equipe que oscila e mercado de gols eu também gosto. Pensando aqui em resultado, Real Madrid empate anula, dupla hipótese Real Madrid e um jogo para pelo menos 2 gols. Vamos falar um pouquinho também de jogadores. E vamos lá, jogadores aqui, Real Madrid e Villarreal. Finalização, chute a gol, mesmo gol. Mbappé, não tem o que inventar. O Vini e também o Arda Güler, mas Tantuono provavelmente deve começar no banco. Pelo lado do Villa, PP para finalização, chute a gol. Desarmes, pelo lado do Villa, Mourinho, Gueye. Pelo lado do Real Madrid, para desarmes, Tchouaméni e o Arda Güler. Fechou? 17 horas na Islândia, jogo entre Valur e Stjarnan. Aqui, jogo bom para gols, tá? As duas equipes extremamente over gols. E olha o histórico. 2-1, 3-1, 2-2, 5-1, 2-0. Jogo para pelo menos 2, 3 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. 18h30, Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebendo o Atlético Mineiro. Fluminense que vem na 8ª colocação e o Galão da Massa na 14ª posição. Vamos lá. Fluminense em casa, dos 5 últimos jogos, apenas 1 derrota. Ganhou 3, empatou outra. O Galo jogando fora, são 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. Pensando em resultado, dupla hipótese Fluminense. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui primeiro em gols. Jogo para 2 gols, 60%, probabilidade baixa. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, uma partida para menos de 4 gols. Escanteios, Flu, 4.3, Atlético Mineiro também 4.3. Final do primeiro tempo, ó, probabilidade alta para sair escanteio, tá? Jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo,
pode ser bacana. Cartões, Flu, 1.7, Atlético Mineiro, 2.7. 18h30 ainda no Brasileirão, o Internacional recebendo o Botafogo. Tabela de classificação, o Botafogo é o 4º colocado e o Inter vem na 15ª colocação. Time, é o seguinte, o Internacional em casa, ele vem mal. São 3 derrotas dos 5 últimos jogos. Ganhou uma, empatou outra. Mercado de gols, ó, dos 5 últimos jogos, 2 gols pelo menos em cada partida. O Botafogo, como visitante, oscila pra caramba e mercado de gols eu também gosto. Dos 5 últimos jogos, em 4 bateu pelo menos 2 gols. E no histórico, dos 5 últimos jogos, em 4 também pelo menos 2 gols. Pré-live, eu prefiro aqui uma partida para pelo menos 2 gols, tá? Para resultado, eu acho um jogo bem equilibrado e as duas equipes vêm oscilando bastante. O Inter em casa e o Botafogo fora de casa. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aí para Inter e Botafogo. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, Inter 5.4, Botafogo 3.3. Final do primeiro tempo, a probabilidade para sair escanteio é alta. Cartões, Inter 2.4, Botafogo 2.2. Um cartão pelo menos para cada equipe. 18h30 ainda no Brasileirão, o Bragantino recebendo o Grêmio. As duas equipes em situação bem parecida, o Bragantino é o 9º colocado e o Grêmio na 10ª colocação, ambas as equipes com 33 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Bragantino em casa oscila, só que o Bragantino jogando em casa geralmente faz gols, tá? Dos 5 últimos jogos meteu gol em 4. O Grêmio fora de casa também oscila e é uma defesa que geralmente sofre gols. Dos 5 últimos jogos, vamos lá. Tomou gol do Santos, do Inter, do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Fluminense. Tomou gol aqui em todas as partidas. E o jogo é na casa do Bragantino. Então, por isso, pré-live, 1 gol do Bragantino na partida, eu gosto. Over meio gol, Bragantino. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bragantino e Grêmio. Jogo para 2 gols, 80%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Pré-live, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Como eu falei no início da análise, eu gosto de pensar em pelo menos 1 gol do Bragantino. Escanteios, Bragantino 4.6, Grêmio 3.1. Final do primeiro tempo, probabilidade alta para sair escanteio. Cartões, Bragantino 2.3, Grêmio 2.6. Um cartão pelo menos para cada lado. Time, e uma última informação dessa partida entre Bragantino e Grêmio. Se o Marcos Rocha, lateral do Grêmio, estiver em campo como titular, ele tá desarmando pra caramba. Fique esperto, fechou? 21 horas para fechar no Brasileirão, Corinthians e Mirassol. Primeiro aqui, ó, tabela de classificação. O Mirassol é o 5º colocado, fazendo uma bela campanha, e o Corinthians é o 13º colocado. Vamos dar uma olhadinha nas races. O Corinthians em casa oscila, 2 empates, 2 derrotas, 1 vitória. E o Mirassol jogando fora também oscila. Perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Para resultado, eu vejo 2 alternativas pré-live aqui. Como o Corinthians joga em casa, ao lado da torcida, talvez uma dupla hipótese Corinthians, mas também eu gosto de um handicap asiático mais 1,5 para o Mirassol, tá beleza? Handicap mais 1,5 Mirassol também eu acho interessante. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Corinthians e Mirassol. Jogo para 2 gols, 60%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Pré-live, menos de 4 gols, vem mais forte. Escanteios, Corinthians 5.7, Mirassol 5.1. Cartões, Corinthians 2.6, Mirassol 2.3. Pelo menos um cartão para cada lado. Nessa partida, provavelmente, o retorno do Yuri Alberto. Finalização, chute a gol, gol, Yuri Alberto. Só não deixa ele bater pênalti. Time, antes do melhor palpite, uma pergunta. Já está acompanhando o grupo gratuito? Tem muita dica boa de futebol e muita resenha interessante. Não marca bobeira, primeiro comentário fixado. Chega junto, lá também é a sua casa, ó. Na Vasca, vem. Vamos lá. Melhor palpite para o sabadão. Arsenal e West Ham. Vitória do Arsenal. Inter de Milão e Cremonese, vitória da Inter de Milão. Real Madrid e Vila Real, dupla hipótese, Real Madrid. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora. Vamos lá, como é que ficou o palpitão para sabadão? Leeds e Tottenham, jogo para mais de 1,5 gol. Leverkusen e Union Berlin, jogo para mais de 1,5 gol.
Frankfurt e Bayern de Munique. Dupla hipótese Bayern de Munique, jogo para mais de 1,5 gol. Sparta Rotterdam e Ajax, partida para mais de 1,5 gol. PEC Zwolle e PSV para vencer um dos tempos uma das partes. Galatasaray e Besiktas, jogo para mais de 1,5 gol. Atalanta e Como, partida para mais de 1,5 gol. Esse é o palpitão pro sabadão. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário. Quem tiver no celular, dá uma hypada aí também, ajuda pra caramba. E amanhã, vídeo do Domingão, a gente traz tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão, tudo que vocês têm direito. Forte abraço, um excelente final de semana para todos vocês e claro que eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!